Como funciona o mercado de pilotos na Fórmula 1? Como que são preenchidas as vagas? Quais fatores influem na decisão? O que pode colocar ou tirar um piloto do grid? São tantos fatores e tantas camadas que às vezes a gente leva décadas para saber de tudo o que contou para uma decisão como essas. E como muito vem se falando sobre as chances de brasileiros como Felipe Drugovich aqui e ali, fulano no seu lugar, porque sim, porque não, vamos falar então da dança das cadeiras que acontece todo ano e às vezes até mais de uma vez por ano, e as condicionantes, os elementos que entram na conta de um time para a composição do line-up de cada equipe e, portanto, a composição do grid. Vamos lá! A ideia desse vídeo veio do choro nas redes sociais semana passada, quando Zhou Guanyu foi confirmado na Sauber por mais um ano, numa vaga que especulou-se e parece que havia um fundo de verdade. Felipe Drugovich estava entre um dos favoritos. E aí a internet espumou de raiva e indignação. Como assim, nosso Drugo e blá blá? A mesma coisa quando Lance Stroll andou de Aston Martin no primeiro grande prêmio do ano no Bahrein, depois de recuperar-se daquele acidente praticando ciclismo. Há sempre muitas camadas operando e não são resultados apenas que influenciam nessas decisões. Um cipoal de motivos coloca ou não um piloto dentro de um cockpit e o que ele pode ou não fazer dentro do carro, ou às vezes, como é um piloto que nunca andou num grande prêmio como o Drugovich, o que espera-se que ele possa fazer dentro do carro é apenas um desses vários elementos. De patrocinadores que ele traz, naturalmente, a negócios que os patrocinadores da equipe, que nem são às vezes o dele, podem querer fechar no país desse cara. Ou ainda a chance de explorar comercialmente esse rapaz, esse piloto em questão, numa pista onde a Fórmula 1 vai passar ou vai estrear naquele ano. Às vezes tá tudo certo, mas surge um piloto mais experiente dando sopa no mercado e mela todo um negócio que parecia certo. E surpreendentemente, nenhum desses fatores é enquete ou hashtag no Twitter. Então, para mostrar didaticamente como esse tabuleiro é cheio de peças, eu vou contar 5 histórias, 6 na verdade, mas 5 delas envolvendo brasileiros, todos eles casos bastante conhecidos. Tem um que não envolve brasileiro, mas é muito bom. Felipe Nasser foi até aqui a última aparição bombástica de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Estreou nos carros na Fórmula BMW no finalzinho de 2008, correu o campeonato europeu da categoria em 2009 e terminou 14 de 16 provas no top 2, levando com isso o campeonato. Sobe para a Fórmula 3 em 2010, é quinto naquele ano e em 2011 leva o campeonato para cima de Kevin Magnussen. Com apoio do Banco do Brasil, sobe para a GP2 e faz por lá 3 temporadas, 2012, 2013 e 2014, sendo 14º e 3º nesses anos, quando é em 2014 anunciado como reserva da Williams. O acordo consistia em sessões de pré e pós-temporada e mais 5 sextas-feiras na primeira sessão livre. No fim daquele ano, ele assina com a Sauber para estrear em 2015. Na sua primeira prova, faz um 5º lugar em Melbourne, estreando nos pontos, atrás apenas de Hamilton, Rosberg, Sebastian Vettel e Felipe Massa. Lindo, bacana e de fato foi incrível. O que pouca gente lembra foi a novela que se desenrolou nos bastidores antes dele estrear, porque a Sauber, há poucos dias do Grande Prêmio da Austrália, tinha 3 pilotos para 2 vagas, sobrava alguém. No final do ano anterior, depois de uma de suas piores temporadas, a equipe deixa Adrian Sutil e Esteban Gutierrez, os titulares, irem embora. Para titular então, assina com Marcus Ericsson, vindo da Caterham, e o brasileiro Felipe Nasser, que trazia o apoio do Banco do Brasil. Pois bem, havia um terceiro elemento nessa equação, o reserva da equipe, Guido van der Garde, que tinha um contrato válido para titular e resolve levar as coisas até o fim. Ele embarca para Melbourne mesmo com a equipe tendo anunciado a dupla Ericsson e Nasser e com o time tendo avisado van der Garde: você não corre. Ele chega e com seus advogados move processos na Suíça, sede da Sauber, e na Austrália, onde o circo estava armado, mostrando o contrato que de fato era válido e obtém uma liminar favorável. Ou a Sauber colocava ele no carro, ou corria o risco de ter seus equipamentos apreendidos nos boxes em Albert Park. Com receio, a equipe perde a primeira sessão livre, já que, não colocando nenhum carro na pista, eles não estariam descumprindo nenhuma ordem judicial. Não corria ninguém, inclusive o Van der Garde. Bernie Eccleston fica pistola e avisa: resolvam esse
negócio porque eu vendo um show com 20 carros e não 18 para o mundo inteiro. Provavelmente com seu aval e no fio do bigode, porque Eccleston sempre foi muito bom em honrar sua palavra, um acordo verbal é feito nos bastidores, a Sauber manda os carros para a pista, Nasser e Ericsson, e na terça-feira seguinte um pacto é anunciado. 15 milhões de dólares na mão de Van der Garde e acabou a briga. Por baixo da linha da água, o que acontecia e acontece até hoje é: o piloto tem um contrato, muitas das vezes mais de 2 pilotos para 2 carros, e é o time que decide quem corre e ninguém reclama, porque se reclamar fica queimado para sempre. Todo mundo aceita esse jogo sujo porque um dia será a sua vez de entrar no carro e o outro que fica de fora não vai reclamar. Ou não, ou vai. Van der Garde ganhou na justiça, recebeu a indenização, mas pode observar, nunca mais sentou num carro de Fórmula 1 e hoje corre no Endurance, além de comentar corridas pela TV holandesa. Mas o mais curioso disso tudo é, a Sauber tinha uma advogada, não no jurídico, mas na condição de team principal, Monisha Kaltenborn, que foi inclusive a primeira mulher a chefiar um time na história. Uma pausa. Já falei que esse é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, mas quando eu falo no final do vídeo, pode ser que você não preste atenção porque já tá olhando o próximo para assistir. Fazer esse tipo de material dá trabalho. São 14, 15 páginas de roteiro. Demora 4 ou 5 horas para editar e quem edita sou eu. Além, claro, de apresentar esse e tantos outros vídeos. São de 70 a 80 por mês. Então, se você puder, considere apoiar o canal tornando-se membro. O botão tá aqui embaixo e também o link na descrição. E eu devolvo em troca benefícios de você ver os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e, sempre que posso, sorteio os brindes que eu arrumo com os patrocinadores. Acabei de voltar do correio, onde despachei 7 itens para nossa galera. Canal que faz o tipo de conteúdo denso que eu faço, que dá muito trabalho, precisa de apoio de assinantes e nós já temos quase 500 e a eles eu sou muito grato. Com mais apoiadores a gente pode fazer mais conteúdo e eu terceirizar, por exemplo, a edição, que toma um tempo lascado e eu não sou um editor profissional. Com isso eu posso escrever mais roteiro, gravar mais vídeo, fazer mais pesquisa e, por exemplo, viagens para gravar conteúdos que ninguém fez. Beleza? Então, continuando. Essa aqui é maravilhosa e eu já contei partes dela em outros vídeos, mas hoje a gente vai falar detidamente e com calma. 1990, Ayrton Senna na McLaren, Nigel Mansell na Ferrari, Jean Alesi na Tyrrell. O brasileiro àquela altura lutando pelo segundo título depois de vencer 88 e perder 89 para Prost. Ele era a moeda mais valorizada do mercado de pilotos e conversava com vários times e não apenas com a McLaren. Com Frank Williams tinha uma proposta para correr começando em 1991, mas o Senna queria certezas e saber se a Williams tinha condições de fazer um bom carro. Ele estava preocupado com a McLaren, que tinha perdido John Barnard e viu Steve Nichols ir para a Ferrari no começo de 1990. Como já falei em outros vídeos, a equipe de Ron Dennis era ainda uma grande força, mas preferiu atualizar o carro de 89, o MP45, para o 5B e viu a Ferrari chegar mais perto. Por outro lado, a Williams ainda sofria com confiabilidade, tinha acabado de contratar Adrian Newey, que até o momento era apenas uma promessa, e mudar para lá era uma perspectiva ainda incerta. Senna então prospectava suas opções e chegou a conversar até com a Benetton. Era o privilégio de ser o piloto mais valorizado do momento. Ele podia falar com quem quisesse e falava. Pois bem, porta para outro personagem. Nigel Mansell corria àquela altura na Ferrari. Tinha ido para lá depois de um ano triste na Williams em 88, que sem os motores Honda teve que se arrumar com os propulsores de John Judge. Para 89 a Williams costura uma aliança com a Renault, mas Mansell já tinha se amarrado com a Ferrari, que com John Barnard prometia muita coisa. E de fato pareceu uma excelente aposta, porque na primeira prova em 89 aqui no Brasil, Mansell vence. Ele acaba tendo um ano razoável, vence ainda mais uma corrida, mas fica longe de brigar pelo título. 2 vitórias, quarto no campeonato, atrás, ironicamente, de Patrese na Williams. Olha lá o destino e suas voltas. Para 1990, com a crise implodindo dentro da McLaren em 89, ele ganha um novo companheiro. O francês Prost vem da Ferrari e Berger vai trabalhar ao lado de Senna no time de Ron Dennis. De repente, Mansell ganhava um companheiro de equipe tricampeão e o time lhe oferece no papel condições de igualdade. Ele não topa e a Ferrari dobra o leão do bigode com $1 milhão, que se hoje já é uma baita grana sem
imagina 35 anos atrás, e mais uma Ferrari de corrida que, por sinal, ele vendeu não faz muito tempo num leilão. Mansell então começava 1990 meio contrariado e vendo a equipe lentamente gravitar em torno de Prost. E era natural, o francês era bem mais piloto, sabia trabalhar mais com os engenheiros, coisa que o Mansell nunca gostou de fazer. Tem uma passagem de uma entrevista longa do Steve Nichols que eu sempre que posso comento aqui que fala sobre isso. Mansell odiava testes, chegava, queria encher o tanque, fazer a distância de uma prova e depois calçar pneus macios, pôr 15 kg de gasolina no tanque, fazer voltas rápidas e ir embora. E o Nichols dizia, com isso a gente acabava não aprendendo nada porque ele não queria fazer a programação que a gente tinha organizado e era, portanto, muito mais produtivo trabalhar com o Prost. Acabava então sendo uma preferência natural. Ao terminar a sexta corrida do ano no México, Mansell tinha 3 abandonos, um segundo, um terceiro e um quarto lugar. Ele via Prost até ali com 2 abandonos. Lembra quando eu falei que a Ferrari de 90 era inferior à McLaren porque quebrava demais? 2 vitórias, um quarto, um quinto e atrás de Senna, mas brigando pela ponta do campeonato. Corta então para outra peça no tabuleiro. Jean Alesi, campeão da Fórmula 3000 em 1989 por uma equipe chamada Jordan, que viria para a Fórmula 1 em 91. Ele tinha estreado ainda em 89 com um quarto lugar na França, impressionado todo mundo a bordo de um modesto carro da Tyrrell. Vendo aquilo, o dono da equipe oferece para ele uma vaga de titular em 1990 e a chance de correr as provas que faltavam em 89 que não batessem com o calendário da 3000, onde o Alesi ainda precisava terminar o campeonato. Ele ainda faria naquele ano mais um quarto e um quinto e então para 90 vem para a temporada completa, sua primeira. E a estreia não poderia ter sido melhor. Ele classifica o carro em quarto, toma a ponta na largada, lidera boa parte da corrida, sendo então alcançado por Senna, que precisou trabalhar de verdade para superar o francês, sendo inclusive surpreendido por uma ultrapassagem que ele tomou de volta. Segundo lugar então na estreia do campeonato e começa a receber telefonemas de todo mundo. Manja, igual aqui no Brasil, ligação restrita? Antes do meio do ano ele ainda faria um 6º lugar em Imola e outro 2º em Mônaco, e o mercado pega fogo atrás dele. Ken Tyrrell naturalmente tentava amarrar o rapaz, ou segurá-lo para correr um dos seus carros e atrair com isso patrocinadores e andar melhor, ou pelo menos vender ele mais caro para os muitos interessados. Ele é procurado pela Williams e rapidamente chega a um acordo. Salário, titular, virando definitivamente um piloto a ser levado a sério na Fórmula 1. Pro Alesi não havia muito o que pensar, tá? E um time que já venceu campeonatos, pontua com frequência, tem a Renault junto, faz pódio, venceu corrida em 89, já tinha vencido em 90 também com o Patrese em Imola, papum, assinou. O acordo com a Williams era, a gente anuncia você na França porque é terra da Renault, você é francês, etc. O tempo passa, a corrida da França chega, a corrida da França passa e nada acontece. Ele fica inquieto e procura o Williams, que você deve saber como é que é. Não, tá tudo certo, eu tô só vendo uma coisa aqui, manja. Aquela conversa de quem tá te enrolando, eu mesmo aqui no canal já escutei várias vezes. O Pix cai hoje à tarde ainda. Hoje à tarde passa, não, é só amanhã sem falta, foi um problema com o banco, eu tô sem o token. Chega amanhã e nada. Nesse meio tempo, quem procura o Alesi é a Ferrari, porque, veja só, um dos seus pilotos, Mansell, anuncia a aposentadoria. Ele estava achando que a Ferrari não dava mais bola para ele e depois de abandonar com problemas de câmbio no Grande Prêmio da Inglaterra, reúne a imprensa e avisa, tô fora. Naquele momento do Grande Prêmio do México para frente, ele tinha somado ainda um 18º lugar na França e essa quebra em Silverstone, enquanto o Prost venceu as 2 corridas. Corta para Alesi. Do outro lado, Alesi tinha um contrato com a Williams que ele não sabia porque não era anunciado. Do outro lado, a Tyrrell no telefone perguntando, você tá com a gente ou não tá para 91? Ken Tyrrell, àquela altura, usava o Alesi como mais um argumento, além de Satoru Nakajima, para trazer a Honda, fornecendo motores uma especificação atrasada aos da McLaren, mas ainda assim melhor do que qualquer outra coisa. A Ferrari, para um francês de ascendência italiana, era tentadora. Ainda mais porque aquela altura do campeonato era a equipe que estava dificultando a vida da toda poderosa McLaren. Alesi, sem saber o que fazer, pede ajuda a Nelson Piquet, que lhe dá algumas dicas do que pedir para os italianos. E com medo de, dentre tantas opções, ficar sem nenhuma, ele vai lá e assina também com a Ferrari. Porque a Williams continuava naquelas de visualizou a mensagem e não respondeu. Nesse meio tempo, Frank Williams vinha sendo visualizado e não respondido por Ayrton Senna, que conversava com o Ron Dennis e a Honda sobre continuar, mas não tinha
nada assinado. Quando o brasileiro diz para Frank Williams que continuaria na McLaren em 91 e que eles poderiam conversar de novo no ano que vem para 92, Frank fica sabendo que Mansell tretou com a Ferrari e que anunciaria então a aposentadoria. Ele manda alguém falar com o Mansell e fala: calma, vem com a gente que aqui tem um lugar para você. Seu plano original era colocar Senna e Alesi para 91 juntos, mas sem o Senna ele fala: então eu coloco o Mansell como experiente e o Alesi como novato. Ele se acerta com o Mansell, escreve um oi sumido pro Alesi, que de repente responde: mas eu tô assinado com a Ferrari agora, e eles vão anunciar o contrato. Mas aí o dono da Williams repete o nome daquele bloquinho de carnaval do Rio de Janeiro: calma, calma, sua piranha, e diz: você tem um contrato válido aqui, assinou, vai cumprir. A briga engrossa e vai parar nos tribunais, e no fim uma corte de arbitragem decide: Alesi é da Williams, e se a Ferrari quiser levar vai ter que pagar o que eles pedirem. E eles pagam uma grana pesada, mais uma Ferrari de corrida como indenização. Aparentemente a Ferrari gosta de, ao invés de dar o troco em bala, dar o troco em carros de corrida. Chique demais. E o Alesi, coitado, a gente sabe, se arrepende provavelmente dessa decisão até hoje, porque a Williams incomodaria a McLaren em 91 e a gente sabe o que faria em 92 e 93. E a Ferrari... Essa aqui pouca gente sabe. Rubens Barrichello foi outro que chegou na Fórmula 1 cheio de credenciais. Ele venceu a Fórmula 3 inglesa e depois da 3000 desembarcou na Fórmula 1 em 1993. Pela Jordan marcou ponto no primeiro ano e virando para 94 no Grande Prêmio de Aida já vai ao pódio e faria uma pole em Spa. Em 95 sua equipe, a Jordan, com motores V10 da Peugeot, anda um pouco de lado e ele ainda faria pódio, mas o ano vira e as coisas seguiam ruins por lá. No meio do ano, Ed Jordan manda avisar que não contaria com seus serviços para a temporada seguinte. Ele passaria então por uma encruzilhada que quase encerrou sua carreira mais cedo. A McLaren lhe ofereceria um contrato, mas era aquele documento estilo Flávio Briatore: você assina comigo sem garantia alguma de quando e como vai correr e de acordo com minha conveniência estará no carro ou não. Isso tinha acontecido inclusive com Mika Häkkinen, que foi piloto de testes na McLaren em 92 e levou a pior numa bola dividida de 3 pilotos para 2 carros competindo com Michael Andretti e Ayrton Senna. Ron Dennis não tinha como dar um carro ao novato, ele que já tinha andado na Fórmula 1, mas tinha andado pouco, contra Senna e tudo que tinha feito pelo time e ainda faria, ou Andretti, que tinha um sobrenome de peso e apoio da Marlboro. A história inclusive é farta de exemplos assim. Rubens Barrichello e seu pessoal conversam então com Flávio Briatore. Eu procurei muito um trecho para colocar aqui de uma entrevista ou com o Geraldo Rodrigues ou com o Ricardo Tedeschi, porque os dois cuidaram da carreira do Barrichello em momentos diferentes e quem achar, por favor, coloque aqui nos comentários pro pessoal. Mas a história era: falaram com o Briatore, assinaram documentos, marcaram as passagens e o trato era chegar na Europa para as fotos oficiais. Barrichello correria na Benetton, layout do carro azul da sua patrocinadora de então, a Pepsi, aprovado. Tudo certo. Nos dias anteriores ao embarque, Briatore liga e diz o seguinte: a Renault, fornecedora de motores na época, está insistindo por um piloto europeu, mercado importante para eles, etc. E o Berger tá aqui disponível. Briatore argumenta: tenta com eles arrumar mais verba, pô, vê lá se o pessoal não aumenta o orçamento de marketing, sabe como é que é? Entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Depois, eles vieram a saber, Berger era famoso por devolver uma parte do seu salário para quem o contratava, uma forma de garantir um apoio, um diálogo, sabe como é que é? Com isso, de repente, Barrichello acabou por vias tortas indo parar na Stewart, que subia da Fórmula 3000 para a Fórmula 1 com o apoio da Ford. Mas era um projeto inteiramente novo e que poderia, claro, ter dado muito errado, mas foi o galho que sobrou para ele se apoiar naquele momento. Sorte que deu muito certo. Christian Fittipaldi teve uma carreira muito interessante na Fórmula 1 para os carros que guiou e para as 3 temporadas que fez. Ele estreia pela Minardi Lamborghini em 1992 num carro que era bem frágil, mas já marca um ponto no primeiro ano. Nessa temporada ele perderia 3 provas em razão de um acidente feio na França e mesmo assim foi o único a pontuar, andando melhor que os experientes Pierre-Louis Martini, eterno na Minardi, e Gianni Morbidelli, que o substituiu enquanto ele esteve fora. Ele mantém a vaga para 93 e marca bom
bons pontos, com um quarto lugar na África do Sul e um quinto em Mônaco. Lembre-se de Minardi. No final do ano, e coincidentemente ou não, depois daquele incidente com o Martini em Monza, ele ficaria de fora das duas últimas provas, substituído pelo francês Jean-Marc Gounon. A propósito, eu ia perguntar disso para ele numa entrevista que a gente estava fazendo, mas teve que interromper porque ele tinha um compromisso e nunca mais conseguimos retomar. Para 1994, ele assina com a Arrows Footwork. E o time começa o ano bem e ele faz um quarto lugar no dia que Barrichello foi terceiro. Seu pai Wilson começa então a preparar o terreno para 95, conversando com várias equipes, e a negociação engata, ao menos ele imaginava, com a Tyrrell. Eles conversam sobre alguns termos, a equipe avisa, vamos precisar de tanto para fazer a temporada, e querendo sentir firmeza da equipe na proposta e conhecendo aquele mundo de trás para frente, já que tinha sido piloto e dono de equipe no passado e agora cuidava da carreira do filho, o Wilson fala: beleza, a gente tem a grana para o ano que vem, me dá o contrato que eu vou mandar para o advogado revisar. E aí já sabe, não, porque veja bem, eu tô enrolado, vou te mandar o contrato depois. O tempo passa, cadê o contrato? Não, é porque atrasou aqui, mas eu vou te mandar, tem que incluir uma cláusula e blá blá e não sei o que. A Tyrrell não mandava o contrato e eles também não tinham a grana. Mas Wilson e Christian disseram que tinham justamente a grana para entender qual era do pessoal do outro lado. Eles não davam o contrato porque enquanto enrolavam, Christian e Wilson corriam o mercado e conversavam com os demais pretendentes dizendo: tanto eu já tenho, tem que melhorar a sua proposta. E iam tocando o leilão. Se alguém oferecesse mais, iam voltar com os Fittipaldi dizendo: então, é que eu vou precisar de mais um pouco, e assim seguia a ciranda. Eles com isso se enchem, e você vai ver várias entrevistas do Christian contando isso. Seu tio Emerson corria nos Estados Unidos, estava feliz, realizado num ambiente bem mais amigável e menos cínico que a Fórmula 1, e então ele resolve ir embora e adeus. Antes de contar a última, que é muito conhecida, uma bonus track que não envolve brasileiros, mas é muito boa. 2022, Oscar Piastri era reserva da Alpine. Vice-campeão da Fórmula 4 inglesa em 2017, ele foi campeão da Fórmula Renault Eurocup em 2018, quando entra para a academia da Alpine. Alpine, Renault, a mesma coisa. Ele leva a Fórmula 3 em 2020 e a Fórmula 2 em 2021, tudo bancado pela Renault, ou pela Alpine, o que você preferir. O acordo era: você é reserva da nossa equipe na Fórmula 1, fará algumas sessões livres e a gente tem a obrigação de te dar quilometragem no carro, mesmo que seja o carro do ano anterior. Ele vinha fazendo várias sessões e a Alpine tinha a obrigação de dizer, até 31 de julho de 2022, o que ia fazer com o rapaz. Não fazendo nenhuma opção sobre ele, Piastri, que era e é agenciado por Mark Webber, estaria livre para fazer o que quisesse. Nesse meio tempo, a equipe negociava com Fernando Alonso uma extensão do seu contrato. Eles tinham renovado com Ocon para o outro carro e vinham endurecendo o jogo com Alonso, que dessa vez parecia a parte fraca na negociação. Ele, que não vinha dando um pau em Ocon, queria mais 2 anos de contrato com possibilidade de mais um. Enquanto o time, preocupado com sua capacidade de manter o nível da pilotagem dada a sua idade, lhe oferecia mais 1 ano com opção de renovação para mais um, opção essa sendo da equipe e não dele. Alonso não estava gostando nada daquilo, mas sem opção ia deixando o jogo correr. Antes do final de semana do Grande Prêmio da Hungria de 2022, última prova antes da pausa de verão, o circo chega a Budapeste e na quinta-feira cai uma bomba no paddock. Sebastian Vettel anunciava sua aposentadoria para o fim do ano e o tabuleiro move-se muito depressa. Lawrence Stroll e Fernando Alonso, com 2 toques na bola, apalavram um acordo para o espanhol pular para Aston Martin, e Fernandinho faz tudo na encolha. Domingo à noite, depois da corrida, Otmar Zafnauer, ao sair do circuito, vira para Alonso e diz: tudo certo para a gente assinar então depois da pausa de verão? E Alonso diz: beleza, a gente se fala depois das férias. Era a noite do dia 31 de julho. Segunda-feira, 1º de agosto, e mais uma bomba. Alonso na Aston Martin. Otmar Zafnauer é pego de surpresa. No dia seguinte, terça-feira, 2 de agosto, a Alpine publica no seu Instagram um comunicado formalizando Oscar Piastri como titular para 2023. Horas depois, vem o tweet de Oscar Piastri, claramente redigido pelo jurídico. Entendo que a Alpine divulgou um press release nessa tarde informando que correrei com eles no ano que vem. Isso não está correto. Não assinei contrato com a Alpine para 2023. Não pilotarei para eles no próximo ano. De repente, a rotação
coração do planeta Fórmula 1 deu aquele do DJ. Como assim? Um novato confirmado vem a público e diz: não vou correr. Todos os olhos então voltam-se para Ottomar, que curiosamente estava na mesma situação de 18 anos antes, quando era chefe na BAR, anunciou Jenson Button, que veio a público dizer: não vou não. Karma, já diria Fernando Alonso. E a história era: a Alpine deixou passar a data de 31/7 sem exercer uma opção sobre Piastri, confiando no fio de bigode de Alonso. Alonso, ficando e fragilizado, ia ter que engolir mais um ano com o papo de: temos um jovem piloto doido para te substituir. E o Piastri, sem opção, teria que engolir e continuar de reserva da Alpine, agradecendo aos céus por isso, bloqueado pela permanência de um bicampeão, Alonso. Sabe como é que é? Ele é mais experiente, tem velocidade comprovada, eu não faço as regras, a matriz, o RH, a folha, o orçamento, as metas, o risco país, se cobrar pelas bagagens, o preço da passagem cai, etc. Mas Oscar Piastri tinha um acordo assinado com a McLaren antes da data da opção, valendo para depois. Quando a Alpine não exerce, ele torna-se o chamado free agent, ou seja, estava livre no mercado, e vai para a McLaren, que, querendo livrar-se de outro australiano, Daniel Ricciardo, topa pagar um ano para o australiano e adeus. Para a McLaren e os patrocinadores fazia muito sentido, porque pondo o Ricciardo para correr, ela poderia arrumar uma crise com o pessoal da Austrália, mas usava o extintor perfeito, porque trocava um australiano por outro. Nessa, Ottomar fica como corno, último a saber. Sem Alonso, sem Piastri, sem amor próprio, e a Alpine é exposta ao ridículo de ver dois pilotos saírem correndo de lá sem pestanejar. Imagina explicar isso pro chefe. Por fim, uma das mais rocambolescas, Roberto Moreno, Jordan, Schumacher e a Benetton. O ano era 1991. Roberto Moreno tinha tido a chance da vida de guiar um carro de Fórmula 1 e fez o melhor uso possível dela em Suzuka 1990. Até ali ele só tinha andado de carros duvidosos, exceto uma substituição mal sucedida na Lotus em Zandvoort, que por sinal quase encerrou sua carreira. Depois andou para trás, teve que voltar para a base e correu na Fórmula 1 na Colone e na Eurobrum. Só carroça. Mas com o acidente de Nannini, corre no Japão, faz aquela dobradinha com Piquet e assegura com isso uma vaga na equipe para 91, numa dupla 100% brasileira. Flávio Briatore aceita aquilo num primeiro momento porque não tinha outro jeito, como não dá a vaga pro cara que sentou no carro e meteu um segundo lugar. Mas vira para 91 e ele começa a pensar: se eu já tenho um brasileiro, para que eu preciso de dois para abrir as portas das empresas brasileiras? Preciso de alguém de outro país no carro. Moreno não vai mal naquela temporada, mas uma ocorrência, no sentido literal da coisa, uma ocorrência policial, acaba gerando para Briatore a oportunidade perfeita de sacá-lo do carro, porque Bertrand Gachot é preso em Londres. O belga que corria pela Jordan acaba indo para a jaula depois de uma audiência criminal que não era para dar em nada, decorrente de uma briga de trânsito com um taxista. E aí um certo irlandês, dono da Jordan, tem a chance de vender a mesma vaga mais de uma vez. Em razão da ausência injustificada, ele, portanto, não precisava devolver a grana dos patrocinadores do Gachot, que ele guardou no bolso. Porque Gachot, de repente, estaria ausente por motivos alheios à vontade da equipe, que estaria em Spa-Francorchamps com um carro de exposição. No caso, Gachot estaria ausente por motivos de sol nascendo quadrado. Mas isso não era desculpa e Ed Jordan vê ali uma grande oportunidade. Ele vinha recebendo insistentes telefonemas de um empresário chamado Willy Weber, que cuidava da carreira de um piloto desconhecido de nome Michael ou Michael Schumacher. O rapaz corria pela Mercedes no Grupo C. E aí, com o carro vago, ele conversa com o empresário que por $200 mil compra a vaga para Schumacher correr uma corrida no Grande Prêmio da Bélgica. Jordan então faz uma pergunta: mas ele conhece a pista? E o agente do piloto responde: claro que ele conhece a pista, já andou lá muitas vezes. Schumacher nunca tinha estado no circuito e dá muitas voltas de bike para conhecer a pista. Como a história conta, o tal Schumacher estreia e classifica o carro em 7º lugar, na frente do companheiro de equipe muito mais experiente, 192 largadas, Andrea De Cesaris. Na corrida, Schumacher abandona antes de completar a primeira volta e muita gente atribui isso a uma falha na embreagem porque Schumacher não tinha prática em largar parado. Briatore então enxerga uma chance e assina com Schumacher, que com seus empresários tinha visto um furo no contrato com a Jordan. A expressão "um contrato" constava no documento e não
o contrato. E por causa disso, Schumacher poderia assinar um contrato do que fosse com a Jordan, não necessariamente para ser titular na Fórmula 1. Briatore então garante Schumacher e chama o seu titular, Roberto Moreno, para almoçar e avisa: você tá fora. Moreno esperneia porque tinha um contrato válido e ameaça aos tribunais. Ele vinha até ali fazendo um ano defensável e naquele momento tinha 2 quartos e um quinto lugar, somando 8 pontos contra 22 de Piquet. Mas Briatore não quis saber. Você não corre, um abraço. Moreno vai então ao judiciário e obtém decisões favoráveis. Vendo o circo pegar fogo e muito interessado em ter um alemão no grid, Bernie Ecclestone entra em cena. Eu lembro de, com 8 anos de idade, Rodriguinho lendo a Folha e vendo Flávio Gomes escrever, e eu pensava, mas alemão na Fórmula 1? Alemão nunca fez nada na Fórmula 1. Corta para 2023 e de 32 campeonatos que se passaram, alemães venceram 12. 7 com Schumacher, 4 com Vettel, 1 com Rosberg. É isso aí. Pois bem, nesse rolo, o tio Ecclestone faz a Benetton acertar uma grana com o Moreno pela rescisão. Ed Jordan ameaça botar a boca no trombone, já que tinham lhe roubado um piloto. E com receio de publicidade ruim, a Mercedes, que estava por trás da carreira do Schumacher junto com o Vidi Weber, resolve pagar uma grana. Jordan, portanto, recebe mais um tostãozinho. E ele voltava a ter uma vaga que vende para o Moreno por mais 2 corridas e depois para Alessandro Zanardi, que era um piloto do Briatore. Olha o rolo no final. Um contrato válido foi rasgado, um contrato dúbio foi furado. Uma vaga foi vendida 3 vezes, quase um overbooking, com Gachot, Schumacher, Moreno e Zanardi passando pelo carro em poucas semanas. E o próprio interesse comercial da Fórmula 1 na Alemanha entrando em campo para conter os ânimos. E esses são exemplos bastante didáticos para explicar uma coisa. Muita coisa acontece nos bastidores que a gente não fica sabendo. Quando sabe muito depois. A história do Oscar Piastri no ano passado foi diferente porque todas as partes resolveram jogar ventilador. Mas isso é uma exceção. Hoje em dia o mercado de pilotos opera por esferas de influência. Então as 20 vagas do grid não são necessariamente opção para todos os pilotos. Eu explico. A Mercedes, por exemplo, tem as suas afiliadas. Ou seja, todo mundo que corre com seus motores de uma certa forma deve algum favor para a Mercedes, que pode ou não dar desconto nos motores em troca de alocar na equipe um dos seus pilotos. Então, em tese, um piloto Mercedes pode ter mais facilidade de correr na Williams e talvez na Aston Martin, onde não falta dinheiro, mas Toto Wolff tem uma excelente relação com o Lawrence Stroll e a Mercedes fabricante tem ações da Aston Martin, então todo mundo ali se conhece. Um piloto Ferrari como foi Mick Schumacher, não é mais, também podia andar ali na Haas, na Alfa Romeo e na própria Ferrari. Um piloto Red Bull vai andar de AlphaTauri e etc. Esse, mais ou menos, o mapa normal das coisas. Aí entra uma segunda camada, a urgência e a escassez. Às vezes a necessidade de ter um piloto com milhagem pode fazer com que algumas barreiras sejam quebradas com dinheiro. Então a Mercedes tinha Nick De Vries como um dos seus jovens pilotos, mas teve que deixá-lo ir porque a Red Bull ofereceu uma vaga para ele na AlphaTauri e ele foi liberado. Mesma coisa aconteceu com Esteban Ocon, que também era um piloto Mercedes, mas a Mercedes não tinha o que fazer com ele. Mick Schumacher, por exemplo, encerrou seu tempo na academia Ferrari e a Mercedes entendeu por bem colocá-lo no simulador e também como reserva, já que ficava bem para a fabricante alemã, ainda que a sede da equipe seja na Inglaterra, dar abrigo para um jovem local que tinha se estrepado batendo carros na Haas. Enfim, há caminhos lógicos e outros que nem passam pela cabeça. Então, quando especulam Lando Norris na Red Bull, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: faz algum sentido? Faz um pouco, porque Helmut Marko, por exemplo, assumidamente já disse que eles tentaram trazer Lando Norris diversas vezes antes dele estrear na Fórmula 1. Por outro lado, não faz nenhum sentido, por exemplo, num cenário hipotético, especular Drugovich no caso de um piloto da Ferrari se machucar, por exemplo, já que a Ferrari tem piloto reserva, Antonio Giovinazzi no atual momento, e o Drugovich nunca foi visto fazendo nada com a Ferrari, entende? Não anexo. Quando o Rosberg aposentou do dia para noite, metade do grid ligou para a Mercedes, mas com quem a Mercedes foi falar? Com a Williams, e pegou Bottas emprestado. Na época, adivinha onde? No Twitter, chegaram a especular Massa na Mercedes, mas esse não foi nunca o cenário. E Massa foi chamado, na verdade, de volta para Williams, porque sem Bottas, que foi para Mercedes no lugar de Rosberg, eles precisavam de alguém para correr ao lado de Lance Stroll, que estreava. Tudo nessa vida, e especialmente na Fórmula 1, é relativo, e às vezes com boa vontade, e sempre dinheiro, as coisas que pareciam imutáveis acabam dando uma envergada. Como, por exemplo, a
volta de Hülkenberg ou um ano antes a de Magnussen e a própria meia volta do Massa em 2017. Mas todos esses fatores, dinheiro, patrocinadores, idade, capacidade de gerar resultados ou não, combinados, podem em algum momento ser fator determinante. Mas sabe um que nunca será? Subir hashtag ou textão no Twitter. Ou alguém em sã consciência acha mesmo que Lawrence Stroll, depois de enterrar a grana que enterrou para comprar uma equipe, reconstruir uma fábrica, roubar Dan Fellows da Red Bull, trazer Fernando Alonso e colocar uma equipe que sempre andava lá atrás na frente, vai abrir o Twitter em português e ver, putz, vou mandar meu filho para casa porque já deu o que tinha que dar, porque senão a galera no Brasil vai ficar indignada porque eu estou privilegiando meu filho em detrimento de um filho da pátria amada, idolatrada, salve salve, que não foge à luta. Não, né? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. E os links para acessar estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser apoiar o projeto desse canal de fazer conteúdo sempre sólido de Fórmula 1 para vocês, clique nos botões aderir ou seja membro. O link também está lá embaixo na descrição. E pelos 3 planos, Lawrence Stroll, Paddock Pass e Super Licença, você vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e concorre aos brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio. Se você não quiser apoiar, não tem problema. Mas aí então, deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Valeu? Então é isso. Aquele abraço.